E diz assim, Lucas, capítulo 24, versículo 21. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Amém. Você pode se assentar. Essa frase que nós acabamos de ler é a frase de um discípulo, de um dos dois discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. Um deles, Cleopas, e o outro, eu não sei. E o texto mostra um bate-papo. E por que eles estavam indo para o caminho, estavam indo para uma aldeia em Emaús? Por causa do desânimo que os havia abatido, por causa da falta de esperança que os havia tomado. E por isso eles estavam vindo de Jerusalém em direção a Emaús. Quando, de repente, alguém se ajunta aos dois no caminho e começa a conversar com eles. Provavelmente, esse alguém é Jesus, é claro. Só que, inicialmente, eles não reconheceram a Cristo. Provavelmente, esses dois discípulos faziam parte dos 70, daquele grupo de 70, que estava sempre próximo de Jesus, sempre ouvindo os ensinamentos de Jesus. Porém, ao analisarmos essa fala dos dois, ou de Cleopas, nós temos alguns aspectos aqui que podemos aprender, não imitar e aplicar sobre as nossas vidas. Eu dei um título aqui, não sei se vai ser esse, mas eu coloquei Cleopas, seu amigo e a graça de Deus. Então, irmãos, a gente começa aqui, nós separamos essa pequena exposição em 5 pontos. E a gente começa aqui analisando alguns aspectos na vida, pelo menos desses dois discípulos. E a primeira coisa que a gente pode analisar na vida deles, né, a partir do versículo que nós lemos, é que, apesar de serem discípulos de Cristo, apesar de terem sido ensinados por Cristo, apesar de terem visto milagres de Cristo, eles não podiam, eles não acreditavam no Evangelho. Apesar de estarem próximos a Jesus, eles não acreditavam no Evangelho. Eles acreditavam em outra coisa. Eles acreditavam, se assim eu posso dizer, em outro Evangelho. E a prova está aqui nesse versículo que nós lemos. Como vou pegar uma carona aí com os termos que o nosso pastor Geraldo usa, como diz a parte A do versículo que nós lemos, diz assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. O que Cleopas e seu amigo queriam dizer para Jesus? Que para eles era um viajante, um forasteiro.
Eles estavam dizendo: olha, nós esperávamos que esse homem poderoso, um grande profeta, viesse a remir Israel do Império Romano. Nós esperávamos que ele se levantasse de forma poderosa contra Roma e vencesse e nos livrasse do jugo romano. Basicamente era isso que ele estava dizendo. Embora não apenas eles, mas os judeus aguardavam o Messias dessa forma. Porém, um agravante para esses homens aqui é que eles haviam, digamos, se convertido a Cristo. Por mais que fossem judeus também, mas haviam se convertido a Cristo. E Jesus sempre deixou muito claro que o reino dele não era temporal e terreno, mas espiritual e eterno. Então, porquê da minha afirmativa de que esses homens não acreditavam no Evangelho? Porque havia uma barreira em seus corações. E qual era essa barreira? A sua concepção errada. Isso acontece também nos dias de hoje. Muitas vezes se ensina uma coisa e daqui a pouco a pessoa faz outra. Por quê? Porque já vem com algo pré-concebido no seu coração. E embora Jesus tenha ensinado a esses discípulos aqui a respeito de um reino espiritual e eterno, o que ecoava nos seus corações era um reino temporal e terreno. Era um reino apenas aqui nessa terra. Era o livramento do jugo do Império Romano. E isso é evidenciado pelo que eles mesmos falaram para Jesus. A decepção deles, o andar de cabeça baixa, o sair de Jerusalém, tinha a ver com isso. Tinha a ver com essa decepção. Eu imagino eles decepcionados, digamos, com Deus, porque Deus não havia feito aquilo que eles esperavam. Só que o reino do nosso Senhor é muito maior do que isso aqui. É muito maior do que o reino, o governo de um país que é transitório. O reino de Deus, o reino do Senhor Jesus é eterno, não é transitório, não é passado para outra pessoa. Ele é o rei. Ele é perfeito. Nele não há injustiça. E esses homens estavam com o coração completamente voltados para essa terra, apesar de serem os seus discípulos. E na segunda parte, mais um outro aspecto. O primeiro aspecto é esse: eles não criam no Evangelho, não acreditavam no Evangelho. Eles acreditavam naquilo que eles achavam que eram. Talvez, até com um certo fundamento, por causa de algumas profecias que diziam que Jesus era o filho de Davi. Quem era Davi? Senão um rei experimentado em guerras. Não era isso? Talvez tenha sido isso, por isso que eles esperavam um Jesus que daqui a pouco iria se levantar contra Roma e ter um grupo muito bom e lutar contra Roma, mas Jesus não veio para fazer isso. Jesus veio para fazer algo muito mais grandioso do que apenas simplesmente bater o Império Romano. Ele veio libertar o homem do pecado e da morte. E o segundo aspecto desses discípulos aqui é que, por eles não crerem no Evangelho, apesar de serem discípulos do Evangelho vivo de
Jesus. Eles também estavam incrédulos com tudo aquilo que haviam ouvido, se é que haviam ouvido. Jesus havia falado, mas se eles ouviram e guardaram, era outra situação. E por quê? Versículo 22. É como se eles estivessem dando munição contra eles mesmos. Falando com Jesus, olha só que coisa interessante. Eles falam com Jesus, olha, a gente esperava que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Falando com um suposto viajante. Aí eles se entregam com a sua falta de incredulidade. Versículo 22. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram. Lembra aquela questão de aquilo que é dito no tribunal pode se voltar contra você? Você tem o direito de ficar calado? Eles estavam depondo contra eles mesmos. Eles estavam externalizando as entranhas do seu coração. Primeiro, eles falam que esperavam Jesus diferente daquilo que Jesus havia ensinado para eles que ele era. Em segundo lugar, eles acabam de dizer que não, primeiro, nem passou aqui pela cabeça deles dizer que eles tinham ouvido falar que esse Messias iria ressuscitar. Mas ainda assim, eles testificaram da falta de fé. Por quê? Porque os testemunhos apareceram. E ainda assim, eles não creram. Primeiro, não creram no Evangelho. Segundo, não creram no testemunho. Ouviram das mulheres, não creram. Ouviram dos discípulos também, não creram. A frustração deles de serem remidos do Império Romano era maior do que serem lavados de seus pecados. Os olhos deles estavam fechados, o entendimento deles estava cerrado. Embora fossem discípulos de Cristo, eram homens carnais, e homens carnais não podem entender aquilo que é do Espírito, porque só discernem o que é espiritual, o Espírito, quem é espiritual. Como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios. Eles eram ainda dessa terra, embora tivessem o título de discípulos, embora andassem com Jesus, fossem ensinados por Jesus, ainda eram carnais. E evidenciando isso, estava o fato de não crerem no Evangelho vivo que era Jesus, e de não crerem no testemunho desse Evangelho vivo, de que ele havia ressuscitado. Terceiro ponto. Não criam no Evangelho, primeiro ponto. Não creram no testemunho de que Jesus havia ressuscitado, segundo ponto. E o terceiro ponto, versículo 24, ou melhor, versículo 25 e 26. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Terceiro ponto. Eles não acreditavam em tudo o que os profetas haviam declarado.
e em tudo aquilo que estava escrito a respeito de Jesus. É claro que naquele período eles não tinham o evangelho escrito, não tinham, mas eles tinham os profetas, o livro dos profetas. E ainda assim, eles demonstraram uma falta de fé, ou pelo menos não queriam aceitar tudo aquilo que os profetas haviam dito, haviam falado, haviam profetizado. Não acreditaram naquilo que os Salmos dizia, não acreditaram naquilo que Moisés havia falado a respeito de Jesus. Porque o foco deles era aqui, estava aqui nessa terra. Nós esperávamos que ele fosse o que remisse a Israel. O foco deles era aqui, essa terra. E por isso eles não conseguiam crer naquilo que estava escrito de Jesus nos profetas. Sabe por quê? Eles viam a Jesus apenas como o Messias Salvador. E não viam a Jesus como um Messias sofredor. Eles não compreendiam aquele processo ali. Imagina, eles esperando alguém que iria remir a Israel. A quem é que eles esperavam? Alguém forte, alguém experimentado na batalha, alguém disposto a lutar. E não alguém que, num determinado momento, se demonstrou, aos olhos humanos, se demonstrou fraco, se demonstrou impotente aos olhos humanos. Imagina, esperando alguém, não, poxa, espera aí, vai me levar para a cruz? Você vai ver só, eu vou clamar aqui, meu pai vai enviar. Talvez eles esperassem isso quando Jesus foi para a cruz. Não posso afirmar, mas talvez eles esperassem isso. Talvez eles esperassem um exército saindo de algum lugar escondido, humano mesmo, sabe, para libertar Cristo da cruz e combater ali naquele momento. Eles enxergavam em Jesus uma coroa, mas não a cruz. Embora Jesus houvesse ensinado a eles sobre a cruz. Mas eles estavam tão grudados nessa terra, tão focados nessa terra, que mesmo não compreendendo os ensinamentos de Jesus em alguns momentos, deixava para lá. Não estou entendendo, mas deixa para lá. Ele que vai remir Israel. É ele que vai me libertar do Império Romano. Deixa para lá. Isso aí eu não entendi não, deixa para lá. E assim que eles se apresentaram para Jesus, mesmo sem conhecer. O Cristo glorificado. Porém, algo de sobrenatural acontece a partir do versículo 27. Apesar da incredulidade desses homens, apesar do desejo deles por um outro evangelho ter sido frustrado, Deus manifesta da sua graça para com esses homens. Porque no caminho, Jesus prega mais uma vez o evangelho para eles. E começando, versículo 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe, e eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles.
E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Sabe o que aconteceu, meus irmãos? Aconteceu aquilo que o profeta, se não me falha a memória, Jeremias disse, não lembro agora o versículo, me falhou a memória, mas diz: não é a tua palavra um fogo e martelo que esmiuça a penha? Foi isso que aconteceu, porque quando Jesus abriu a boca e começou a falar do Evangelho, o coração daqueles homens que até então estava petrificado, começou a ser quebrado pelo poder do Evangelho. A mente daqueles homens que estava tão terrena, tão natural, começou a ser transformada pelo poder do Evangelho, no qual eles não acreditavam. O ânimo daqueles homens que estavam indo, para uma aldeia e chegaram lá em Emaús, começou a ser modificado, transformado. Aquilo que era lamento se tornou em alegria. Aquilo que era desânimo se tornou em vigor, em desejo de compartilhar com outros também. Por quê? Porque o Evangelho faz isso, a palavra de Deus precisa gerar isso em nós, irmãos. A palavra de Deus viva, gera em nós. Olha a declaração deles no versículo 32. Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Olha só o que fez Jesus, olha só o que fez o Evangelho da verdade, o Evangelho sem distorção. Trouxe ânimo, revigorou o ânimo desses homens que estavam derrotados, desanimados, sem nenhuma esperança. Lhes trouxe esperança, lhes trouxe vigor. E eles retornaram para Jerusalém com um ânimo diferente e se encontraram com os discípulos. Aleluia. Versículo e o 5º ponto. E na mesma hora, levantando-se, versículo 33, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Anteriormente eles não tinham acreditado nisso. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Esses homens foram renovados, foram alcançados pela graça e pela misericórdia de Deus. Homens incrédulos, mortos, cegos, sem nenhum entendimento, apesar de terem ouvido. E sabe algo que me chama a atenção? Que depois de toda essa injeção de ânimo que eles receberam, eles correram para perto dos outros. Sabe o que isso significa? Congregar. Eles tinham ido para uma aldeia. Estava ele e o companheiro Cleopas e o companheiro numa casa, entraram numa casa. Mas depois que eles foram renovados, eles retornam para Jerusalém. Para quê? Para estar no meio dos outros. E eles retornam não apenas por retornar, eles retornam com o coração queimando, com a alma vibrante. E testemunham também,
Porque eles falam daquilo que havia acontecido no caminho. E os que estavam lá na casa também compartilham com eles de que Jesus estava vivo e que está vivo. Então, o que eu aprendo aqui, amada igreja, é que quando o Evangelho realmente entra no nosso coração, nós queremos sempre estar unidos com os nossos irmãos. Aliás, essa mensagem é oriunda do estudo do encontro no lar de ontem. Ardeu quando meus olhos bateu nesse versículo aqui e cada um falava um pouquinho. Eu falei, Jesus, que maravilha! Então é muito importante nós estarmos juntos, unidos, com o coração ardendo de amor pelo Senhor, de gratidão pelo Senhor. Mas por que você quis compartilhar esse texto? Por que você quis compartilhar o que Deus falou, ministrou ao seu coração a respeito disso tudo? Esses homens eram discípulos de Cristo. Esses homens aprenderam muitos ensinamentos, e principalmente o de que Jesus haveria de padecer, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Eles ouviram isso. E quando aconteceu, eles não creram. E quando aconteceu, pelo menos para mim, parece que eles foram pegos de surpresa. Ai, o meu remidor morreu, o remidor de Israel morreu, e agora acabou a minha esperança. Sabe o temor que me dá, irmãos? E eu disse isso ontem lá. É que essa mesma condição do primeiro, segundo e terceiro ponto podem estar ocorrendo com alguns de nós aqui dentro desse lugar. Primeiro ponto, relembrando, não acreditavam no Evangelho. Segundo ponto, não creram no testemunho. E terceiro ponto, não creram naquilo que os profetas haviam dito. O Senhor ministrou isso ao meu coração ontem. É possível que alguns de nós estejamos aqui nessa noite, ou já estejamos nessa igreja há muito tempo, e ainda não despertamos para o que é o Evangelho. Talvez ainda estejamos, assim como Cleopas e seu companheiro, numa igreja bíblica que procura pregar a palavra, o Evangelho da verdade, mas com o coração em outro Evangelho. Talvez os nossos olhos estejam, lá vem ele. Antigamente era o pastor Alan, né? Pá! Eu não tenho esse negócio de bater no púlpito, não. Isso é nosso pastorzão. E que saudade disso, diga-se de passagem. Mas alguns de nós aqui, talvez ainda não creem no Evangelho, apesar de algum tempo. Talvez esteja vindo para cá, esperando uma bênção, esperando uma porta aberta, esperando um relacionamento, esperando uma cura. Deus pode fazer isso? Sim, pode. Ele é poderoso e eu creio que Ele pode fazer. Mas o tema central do Evangelho é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De que adianta um homem ser curado se daqui a pouco ele vai morrer? A Bíblia declara, a Bíblia mostra, aponta que a vida é muito breve. E eu não sou contra a cura, irmãos. É óbvio, se eu descobrir uma enfermidade em mim ou em alguém da minha família, eu vou orar, vou pedir a Deus para que seja curado. Mas o fato de eu servir ao Senhor
não está em saber daquilo que das mãos que podem me dar alguma coisa, mas se refere naquilo que Ele é, e Ele é Salvador, Ele é Senhor. Ele redime a nossa alma, Ele lava a nossa alma, Ele nos condiciona a sermos aceitos por Deus. Então creiam no Evangelho. Creiam no Evangelho. Cristo está às portas. Mas eu já ouço falar isso desde quando eu era criancinha. Talvez hoje você tenha muito mais idade do que eu, e você já fique assim. Existem lugares, existem igrejas ditas evangélicas em que as pessoas não creem mais em que Cristo vai voltar. Mas a Bíblia declara que Jesus está às portas. Olha as evidências, olha os sinais. Cristo está às portas. Cristo está às portas, então viva como alguém que espera, viva como um verdadeiro discípulo de Cristo, viva como alguém que vive aguardando esse grande dia, e não como alguém que está disperso, e não como alguém que está distraído, e não como alguém relaxado. Depois eu vejo isso, depois eu oro, depois eu me preparo. Esses homens tiveram oportunidade. Cleopas e seu companheiro tiveram uma oportunidade. E você também, se você não crê no Evangelho, se você não crê naquilo que os homens e mulheres de Deus, daqui desse lugar, quando sobem aqui, têm falado, pela palavra, o Senhor está te dando a oportunidade hoje para crer. Se você não crê no testemunho que é dado da palavra, hoje você tem a oportunidade para crer. Hoje você tem a oportunidade para ser sacudido pelo Espírito Santo. Porque Jesus está às portas. Quer você e eu não queiramos ou não, Ele voltará para buscar a sua igreja. E o meu desejo é que ninguém presente aqui, até aqueles que não estão presentes, sejam pegos de surpresa. Porque para muitos Ele virá como ladrão. E para esses, será tarde demais. Será tarde demais. Como pode um discípulo do Senhor se esquecer? Ao que tudo indica, parece que houve não é backup, não. Parece que foi deletado do arquivo dele, mental deles, aquilo que Jesus havia dito. E sabe qual o ensinamento que eu trago para cada um de nós aqui, meus irmãos? É que o que nós temos falado sempre, quanto mais do Evangelho você ouvir, melhor. O apóstolo Paulo, ele diz algo muito importante: eu não me canso de dizer-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Mas aqui não é assim não. Irmão, senti sua falta no culto. Não, pastor, já vim de manhã. Irmão, senti sua falta. Não, pastor, estava muito frio. Puxa, irmão, irmã, que pena, você perdeu. Não, estava chovendo. Não, porque ontem eu fui no encontro no lar e hoje eu não. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Nós estamos num corpo corruptível, num corpo que trava uma batalha diária conosco mesmo. Se nós não vigiarmos, nós vamos esquecer das promessas e das advertências. Se nós não vigiarmos, nós estaremos fadados ao fracasso espiritual. Nós ficaremos pelo meio do caminho. O medo vai vir,
outras circunstâncias virão e a gente vai esquecer. Aí vem um monte de coisa ruim. O desespero toma conta e você perde a razão. Mas nessa noite, a palavra que o Senhor traz para nós é que todos nós creiamos no Evangelho. É que todos nós creiamos no testemunho que a palavra dá. É que todos nós creiamos em tudo que os profetas têm falado a respeito da palavra. No caso aqui deles, era que Jesus ressuscitaria. Para nós aqui hoje, é que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E ele virá buscar uma igreja unida. Uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula. Uma igreja obediente. Uma igreja obediente. Irmãos, nós não podemos tolerar o pecado no nosso meio. Não podemos e não vamos, em nome de Jesus. E não vamos em nome de Jesus. Então, em nome de Jesus, seja lá o que for, é claro que nós estamos aqui para estender as mãos e ajudar, como já fizemos algumas vezes. Como já fizemos algumas vezes, ou tentamos fazer algumas pessoas. Estender as mãos para ajudar. Mas nem todos compreendem ou querem. Mas que em nome de Jesus, o Senhor está nos dando oportunidade de arrependimento. O Senhor está nos dando oportunidade de voltarmos ao Evangelho. E lembre-se, vivamos conforme cidadãos dos céus. Nos comportemos conforme pessoas que sabem que o seu lugar não é aqui. Em nome de Jesus. Então, cuidado com esse apego ao mundo, ao prazer, a tantas coisas dessa terra que tem um prazo de validade. E muitas das vezes as pessoas estão focadas no aqui e no agora e se esquecem da eternidade. Então, cuidado. Cuidado com o outro evangelho. Assim como Cleopas e seu companheiro estavam focados apenas no aqui e no agora. Que você não esteja assim. Que eu não esteja assim. Creia, mais uma vez, no evangelho. Creia no testemunho da palavra. E creia naquilo que os profetas do Senhor falam daqui desse altar. Jesus está voltando. E viva conforme essa verdade. Antes que venha aquele grande e glorioso dia. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé. A graça de Deus foi manifesta através do Evangelho que trouxe vida para Cleopas e seu amigo, seu companheiro de caminhada, de decepção. E nessa noite, a graça e a misericórdia de Deus também estão aqui nesse lugar. Nós não estamos aqui para acusar ninguém. Apenas para advertir. Aqui, quem vive, quem está vivendo no pecado, que faça uma escolha. Se quer continuar assim, ou se quer Cristo.
Se você disser, eu quero Cristo, então você tem que abandonar o pecado. Não tem negociação. É simples assim. Ah, eu quero Cristo, então tem que abandonar. Não tem meio termo. Agora, se você não quiser, o Senhor não obriga a ninguém. Não obriga. Não obriga. Que você e eu sejamos alcançados por essa inundação de graça nessa noite. Uma noite de quarta-feira. Sejamos alcançados pela misericórdia do Senhor. Que venhamos a nos arrepender das nossas falhas, dos nossos pecados. Que o nosso coração venha arder, venha queimar pelo Evangelho. Porque Paulo diz que é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Pai, nós entregamos ao Senhor a tua igreja nas suas mãos. Eu me incluo nisso também. Entrego a ti, Senhor, a minha vida. Entrego a ti, Senhor amado, a cada amado irmão, irmã, e que o teu Espírito Santo faça uma transformação no nosso ser. Que os nossos cultos sejam vibrantes. Que nós tenhamos algo da palavra para compartilhar, sabe, para comentar, porque queima, arde no nosso coração. Mesmo que nós não subamos aqui no altar, mas que numa conversa a gente transmita isso. Ou até mesmo por WhatsApp, sabe? Que nós vivamos cheios de alegria, como esses homens, depois de receberem o impacto do Evangelho, mesmo já tendo o título de discípulos do Senhor, receberam vida e ânimo para aquela caminhada, Pai. E hoje, o Senhor está às portas. É necessário que nós venhamos a suportar a tudo o que está por vir, profetizado na Tua palavra. E tem muita gente que torce o nariz, tem muita gente que não crê. Assim como Cleopas não podia conceber que o Senhor iria sofrer, iria morrer numa cruz. Ele olhava para o Senhor, provavelmente, e o via como um rei, mas um rei terreno apenas, e não eterno. Nos livra disso, Senhor. Nos livra, Senhor, de estarmos com os pés grudados aqui nessa terra. É bem verdade que nós precisamos trabalhar, sobreviver, fazer o que qualquer pessoa natural faz, mas que o nosso foco, o nosso coração, sejam a nossa morada eterna, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço nessa noite, Pai. Converte os nossos corações segundo o teu coração e transforma essa igreja, Senhor. Faz dessa igreja uma igreja que ora, uma igreja que o diabo não pode suportar, Senhor, nem ouvir falar. A começar por mim, Senhor. Faz dessa igreja uma igreja que dobra os seus joelhos e tem o prazer e gasta tempo em oração, Pai. E tem o prazer de vir orar, Senhor, nos dias de oração, Pai, específicos, ó Pai.
ou no horário que antecede ao culto, Pai, que haja um despertamento, que haja um avivamento, Pai, nesse sentido, Senhor, para a Tua igreja, Pai. Eu te imploro, Jesus, porque é através da oração que nós iremos vencer, Senhor. É através da oração, Senhor, que o Senhor vai se derramar sobre nós, ó Pai. É através da oração, Senhor, que grandes coisas nós iremos ver, Senhor, em meio, Senhor, à adversidade, nós iremos ver o Teu mover, o Teu poder, Senhor, o Teu agir, Pai. Em nome de Jesus.